Naina, professora de Física, e hoje nós vamos falar sobre processos de eletrização e força elétrica. Então vamos lá, primeiro entender o que é eletricidade, tá? Mas por que nós vamos primeiro entender essa palavra, pessoal? Porque nos capítulos anteriores nós vimos associação de resistores e aquela parte de geradores e receptores. Então nessa parte em especial a gente tratou de eletricidade, só que eletrostática, eletrodinâmica. Então, eletrodinâmica são as cargas em movimento. Só que agora, como nós vamos trabalhar com processos de eletrização, nós vamos trabalhar com eletrostática, ou seja, as cargas em repouso. Então, vamos lá. A palavra eletricidade é de origem grega, significa electron, que significa também âmbar. E da onde vem essa palavra âmbar? Que é o seguinte, o âmbar é um tipo de resina fóssil de origem vegetal utilizado na fabricação de utensílios. E o filósofo Tales de Mileto fez uma contribuição para a eletricidade através do atrito de âmbar com pele de animal. E ele observou que após o atrito, a pedra atraía objetos leves e secos, como pedacinhos de palha de milho. Ou seja, ele pegou um pedaço de âmbar, atritou, esfregou em um pedaço de lã, tá, com pele de animal, e ele viu que quando ele aproximava a pedra próximo, à palha, havia uma atração entre esses objetos, tá? Então esse foi o primeiro indício de eletricidade, tá? Então vamos para a parte de eletrostática. É a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso e seus efeitos, ok? Então, toda a matéria é formada por átomos que, por sua vez, são constituídos de partículas ainda menores. Então, eles são constituídos de 3 partículas, que são os nêutrons, que são partículas elétricas neutras, os prótons, partículas elétricas em suas cargas elétricas são positivas, e os elétrons, partículas elétricas em que suas cargas elétricas são negativas. Então, o que significa os nêutrons? Sempre quando a gente falar sobre uma carga neutra, significa que em seu interior contém cargas positivas e negativas, só que de mesmo valor. Então, eu posso considerar que uma carga, que uma partícula neutra, ela tem 4 elétrons e 4 prótons, ou seja, eles vão se anular, então vai tornar aquela partícula neutra, tá bom? E prótons é quando aquela partícula contém mais cargas positivas do que negativas. E elétron é que contém mais cargas negativas do que positivas, tá bom? E vamos verificar algumas aplicações da eletrostática. Por que a gente está estudando sobre isso? Uma das aplicações das forças da natureza elétrica está no auxílio à proteção do meio ambiente. Um precipitador eletrostático instalado junto à chaminé de uma indústria pode diminuir a liberação de poluentes prejudiciais à saúde, tá? E também uma outra aplicação encontra-se em máquinas copiadoras que fazem uso de substâncias de materiais suscetíveis à eletrização. De acordo com a imagem a ser duplicada, ocorrem eletrizações em diferentes intensidades. Então, nesse exemplo, o que acontece? Quando nós temos um precipitador eletrostático, a liberação dos poluentes pode gerar cargas positivas ou negativas, e aí sim, tem aquela coisa de cargas de mesmo sinal. Eles se repelem, cargas de sinais diferentes, eles se atraem. Então, é a partir daí que ocorre a redução, tá, da liberação de poluente, tá? E aqui, nesse exemplo, eu vou explicar para vocês através de uma série. O nome da série é Triboelétrica, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê que a copiadora utiliza esse fenômeno para funcionar, tá bom? Então, agora, nós vamos entender um pouquinho sobre o princípio da eletrostática. Nós temos 2 princípios, que o primeiro é o princípio da atração e repulsão, que é a lei de Dufay, tá? Nós temos que quando cargas de sinais diferentes, essas cargas se atraem, então elas sofrem uma atração, e cargas de mesmo sinal, elas se repelem, tá bom? Elas se afastam.
E o segundo princípio fala sobre o princípio da conservação da carga elétrica. Em um sistema isolado, eletricamente, a quantidade de carga elétrica se conserva, ou seja, a soma algébrica das cargas elétricas do sistema sempre permanece constante. Então, aqui eu tenho que duas cargas inicialmente, tá? Então, a soma delas duas vai ser igual a mesma soma no final. Então, sempre vai ser dessa forma, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esse princípio da conservação da carga elétrica a partir do processo de eletrização por contato. Então, lá vocês vão saber como que funciona esse princípio da conservação da carga elétrica, tá bom?